Bom, gente, muito boa tarde. Dando início a mais uma tarde com o segundo encontro, né, da terceira semana integrada de enfermagem. Desejo a todos vocês, aos profissionais de enfermagem, aos acadêmicos de enfermagem, aos parceiros, né, senhoras e senhores, uma ótima tarde. As sessões ABEM Nacional, ABEM-MT e Corém-MT têm a honra em receber a todos na terceira semana integrada de enfermagem 2021. A todos que nos honram com a sua presença, sejam muito bem-vindos e sintam-se saudados. E o objetivo da terceira semana integrada de enfermagem, a BENS Corém MT, é trabalhar os temas Enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados da saúde e o trabalho em enfermagem no contexto da crise, bem como tratar de temas pertinentes ao trabalho e à prática profissional da enfermagem no cenário vivenciado. Assim, agora convidamos para a roda de conversa, né, a prática clínica de enfermagem em tempos de pandemia, avanços e desafios, que será composta pelos profissionais, enfermeira especialista Leno Rodrigues Silva, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso, enfermeiro assistencial pelo Hospital Universitário Júlio Miller. A enfermeira Cauane Jonatas Matias Marques Silva, graduada pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, especialista em obstetrícia pelo Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, e mestranda de enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso. E também temos a Deise de Cássia Bucalon, graduada pela UFMS, especialista em gestão de sistemas e serviços de saúde pelo UFMT, especialistas em urgência em saúde pública pelo Sírio-Libanês e especialista em qualidade, saúde e segurança do paciente pela Fiocruz. E como moderador, temos aqui hoje o enfermeiro Jonatas Gomes. Passo a palavra para ele, mas antes, ressaltando, né, que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook ABEM-MT. E vocês que estão aí no Facebook podem mandar pelo chat, lá no ao vivo, as perguntas para os palestrantes, que ao final da palestra, né, dessa roda de conversa, vai ser repassado para eles. Tá bom? Muito obrigada. Passo a palavra para o moderador Jonathan. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa semana de enfermagem. Então, assim, nós estamos numa semana comemorativa e estava conversando com os meus colegas aqui, é a semana que a gente mais tem atividades e atribuições, né? Então, estamos todos aqui, enquanto enfermeiros, para falar um pouco, no dia de hoje, sobre a atuação da enfermagem nesses tempos, né, de pandemia. E gostaríamos de fazer o convite agora para tomar a palavra a enfermeira Deise, para ser a nossa primeira palestrante do dia, para contar um pouquinho sobre a sua experiência. Olá, gente, boa tarde. Como já falaram, meu nome é Deise, tenho 20 anos de formada e desde 2013 atuo na rede de atenção básica e também na gestão. Nós tivemos vários desafios durante a pandemia, né? Neste momento que, desde o início, nós estávamos inaugurando uma unidade que tinha sido recém-construída e tinha muita obscuridade ainda em torno da própria doença, da fisiopatologia, né, dos tipos de exame que seriam realizados para diagnóstico, qual seria a rede de serviço que seria disponibilizada aos profissionais para poder fazer esse segmento, esse diagnóstico, quais seriam os tratamentos indicados, não existia um protocolo ainda, qual seria a sequela. Isso era uma doença simplesmente pulmonar, né? A princípio sempre foi pensado isso, que era uma doença que atingia somente em nível pulmonar. Então, assim, essa obscuridade, essa dificuldade foi uma coisa que foi muito vivenciada por todos nós profissionais da saúde e não sendo diferente para nós enfermeiros. Qual que seria o nosso papel? Né? A gente não indica
não faz a indicação de tratamento, quem vai fazer o diagnóstico, até onde nós podemos ir, qual é o tipo de exame que nós vamos ofertar, quem vai realizar esse exame. A princípio, começaram testagens rápidas de exames sorológicos, que ocorreu muito erro de diagnóstico, que é uma doença que foge a todos os princípios de imunologia que nós estudamos, nós sabemos isso. Tem gente que desenvolve IgG antes de IgM, tem gente que não vai ter IgG e IgM, mesmo com a doença. Tivemos vários pacientes que internaram com 40% do pulmão comprometido, sem um exame positivo para a COVID, somente depois de 30 dias que foram positivar. Então, era tudo muito obscuro, né? Tudo muito difícil para a gente saber qual era a fase que nós, como enfermeiros, qual é a nossa função, o que nós faríamos, e também estava tudo muito incerto, né? Em nível nacional, os protocolos não eram definidos, existiam divergências importantes dentro do próprio Ministério da Saúde e da nossa presidência, qual era o papel do Estado, qual era o papel do município, se falava muito em isolamento domiciliar, era efetivo, foi efetivo, até quanto tempo foi efetivo isso, só procure quando estiver com febre ou dispneia. Então, isso tudo foi um processo que nos deixou muito angustiados, né? Mas não era diferente em outros lugares do Brasil e do mundo, né? Foi uma coisa que surgiu numa velocidade que transformou as nossas vidas de um tanto, de até hoje sermos obrigados a usar máscara. Costumo dizer que são coisas de filme de terror, né? Porque medo de tocar, você ainda vê as pessoas andando de luva, de face shield na rua, lavando pacote de arroz ao chegar em casa. Então, assim, muitos colegas adoeceram, perdemos muitos colegas, famílias de colegas, né? Que sabemos que somos os grandes transmissores, né, que levamos para as nossas casas. Eu tenho colegas que ficaram 3, 4 meses sem ver o filho, né, e isso tudo gerou um transtorno muito grande. E, de repente, nós nos vimos num cenário em que nós fomos obrigados a tomar postura e dizer, não, vamos lá, vamos começar, o que é para fazer? E o que mais nos incomodou foi essa falta de direcionamento dos nossos gestores, né? Nós tínhamos essas divergências entre as pessoas que deveriam ser o nosso suporte como moderadores, como orientadores, e nós começamos a agir conforme as informações que nos eram chegadas. A vigilância também teve muita dificuldade. Há pouco menos de 2 meses que nós implantamos o teste de antígeno, que é um teste mais sensível dentro da nossa unidade. Hoje a nossa unidade é uma unidade de atenção primária com horário estendido. Nós atendemos das 7 da manhã às 21 horas, sem intervalo para o almoço. Nós trabalhamos com acesso avançado à saúde, temos 3 equipes de saúde da família, onde nós fazemos esse acesso avançado, nós evitamos de todas as maneiras que esse paciente seja reencaminhado para um outro nível de atenção. A gente faz medicação injetável quando tem, né? Nós fazemos medicação, cantoplastia, cirurgia, pequena cirurgia, sutura, né? Então é uma unidade diferenciada. Existem 4 dessas no município e uma delas é aonde que eu atuo, que é na unidade do Parque O'Hara. Então, essa instituição de protocolo foi muito complicado. Com o tempo, nós começamos a perceber alguns estudos, né, de relevância, alguns estudos a respeito da fase 1, da fase 2 da doença, qual tipo de medicação que deveria ser prescrito da fase 1. Medicação também foi muito conflituoso, né, tentando, de todas as maneiras,
instituir medicações sem aprovação de Anvisa, sem passar pelos nossos órgãos regulamentadores, que são as nossas referências, sempre foram as nossas referências. Então, tudo isso foram fases que nós fomos bailando conforme a música, né? E tentando nos posicionar, tentando ajudar toda uma equipe multidisciplinar. Nós, da Unidade Parque O'Hara, nós estamos super felizes porque nós conseguimos esse processo de atendimento multidisciplinar. Nós elencamos atribuições específicas para todos os profissionais. A escuta terapêutica pelo enfermeiro, o direcionamento desses pacientes, as solicitações de exames são realizadas por nós, embora tiveram várias unidades que a início recusaram solicitação de exame de enfermeiro, mas depois, com o tempo, nós conseguimos fazer que compreendesse a necessidade disso e que nós temos conhecimento científico suficiente para esse tipo de solicitação. Nós conseguimos fazer com que a odontologia trabalhasse junto conosco, muito próximo mesmo. São eles que fazem toda a coleta do RT-PCR. Hoje, na nossa unidade, nós fazemos o teste rápido sorológico, muito menos do que antes, né, porque não é um teste como que tenha uma especificidade e uma confiança adequada pelo que nós esperamos, e também pelo tempo, né, de que isso aconteça. Agora, mais ainda, com a instituição da vacinação, eles vão dar falsos positivos, né, e acabam complicando ainda mais. Então, o teste que nós temos disponível são o antígeno, que são realizados por nós, enfermeiros, ou seja, nós realizamos a coleta do suave nasal, nós preenchemos o laudo e nós assinamos o laudo como resultado e fazemos a notificação. Bem como os dentistas fazem a coleta do RT-PCR, fazem a notificação, eles fazem o monitoramento de todos os pacientes da nossa área, ligando todos, aliás, a todos não, um dia sim, um dia não ao paciente, para saber essa evolução, como ele está evoluindo, se ele tem necessidade de um cuidado maior, se existiu uma piora do estado geral, quem ele vai procurar, né, nessas questões. Nós temos também a valorização de toda a equipe, em cada um com o seu grau de responsabilidade em cima daquele paciente. Tentamos, da melhor maneira possível, separar, porque nós não teve uma época que foi parado o atendimento habitual de uma unidade básica de saúde e depois retornou. Então, nós tentamos ao máximo separar esses pacientes sintomáticos respiratórios dos outros pacientes, porque nós não paramos, nós continuamos atendendo pré-natal, nós continuamos atendendo o nosso paciente diabético e hipertenso. Então, nós tivemos que ter este cuidado para poder manipular e para poder fazer com que o fluxo dentro da unidade tenha o menor risco possível para essas pessoas, principalmente que estão trabalhando com a demanda espontânea na unidade, para evitar com que elas se contaminem e acabem piorando esse processo, né, e se contaminando com a Covid-19. Mas foi um processo muito difícil, continua sendo. Nós temos altos e baixos, a gente percebe que quando libera o comércio, libera boteco, ou como foi no final do ano, né, as festas de final do ano, eu acredito piamente que iniciou esse processo de crescimento da curva desde o início das campanhas eleitorais, né, que foi uma abraçação, uma beijação, pega na mão, e daí começou a subir esses índices, veio as festas de final de ano, veio as viagens de final de ano, e a nossa curva simplesmente ascendeu. Agora nós estamos vivenciando uma certa queda, porque foi fechado novamente, nós tivemos aí épocas de ter 115 pacientes aguardando um leito de UTI, né? Foi uma fase muito difícil. Eu tive experiências muito
difíceis na família também. Eu quase perdi meu irmão mais jovem que eu e minha mãe numa UTI. É desesperador, a gente não sabe o processo, a gente não sabe que evolução que a doença vai ter, porque a gente agora tem visto que isso caiu bastante, porque nós percebemos que os idosos já começam a ter resolução e pelas vacinas, mas que agora quem tem saído, quem tem se divertido, quem tem ido para balada tem sido jovens, e nós estamos perdendo cada dia mais jovens, né? E eu creio que a nossa esperança é a vacinação. Nós estamos bem atrasados em relação aos outros estados. Eu vejo que Campo Grande já iniciou o cadastramento para adolescentes de 18 anos sem comorbidade, tá? Então, essa é a fase que está Campo Grande. Então, eu acredito que quando se pensar numa terceira onda, que está prevista aí para junho, julho, eles vão estar com a população que é frequentadora de bares, de festa, de balada, imunizada. E nós ainda estamos nas populações de 50, vacinando 50 anos. Então, se isso não se acelerar, se isso não melhorar, a gente vai ter um pico aí em junho, julho, bem comprometedor novamente. Campo Grande tem 61 postos de vacinação. Eu falo muito de lá, porque como eu me formei lá, eu tenho família lá, eu venho percebendo a diferença que tem entre os estados. Lá já foi vacinado professor, já foi vacinado caminhoneiro, estão nessa fase de cadastramento de pessoas acima de 18 anos, sem comorbidade nenhuma, e nós aqui ainda com 5 postos de vacinação, ainda causando transtorno com um sistema muito complexo para pessoas de mais idade. Hoje, agora, a gente tem um pouquinho menos dificuldade, mas no início as pessoas de idade não tinham condição, não sabiam mexer com essa ferramenta e acabaram muita gente sendo prejudicadas na questão da imunização. Então, assim, é a nossa grande esperança, é que os índices de cobertura vacinal subam, se elevem e que a gente consiga amenizar aí essa curva, esse platô, nesses meses que se acredita que há de existir uma terceira onda, que seria junho e julho. Não sei se tem mais alguma coisa que gostariam que eu falasse. A nossa rotina permanece, está em atendimento agora, está a unidade lotada, atrás de pessoas solicitando laudo para realizar a vacinação. Então, assim, é extremamente tenso, porque tem pessoas que têm uma receita de 2015 com uma medicação antipertensiva, querendo que a gente disponibilize laudo. Então, o enfermeiro faz essa escuta no início, a gente é xingado quando não consegue atender, mas, assim, a gente tem facilitado algumas coisas, né? Mas a unidade hoje se encontra repleta por pessoas que querem laudo para a realização da vacina. E eles não, em vez de ter primeiro laudo, para daí fazer o agendamento da vacina, não. Eles agendam a vacina e daí eles querem que a gente consiga fazer o laudo de uma forma muito urgente. E isso tem gerado bastante transtorno nas unidades de atenção básica, porque teve médico que foi acuado, que teve unidade que teve que chamar a polícia 3 vezes. Então, assim, está bem tenso mesmo essa questão de laudo, porque não é todo hipertenso que se enquadra, pessoas com bariátrica querem laudo, também não está no momento, por isso que eu falo que a gente ainda está bem atrasado. Mato Grosso do Sul já vem trabalhando isso por idade há muito tempo, com ou sem morbidade. Vamos vacinar, a gente precisa vacinar, a gente precisa ter imunidade de rebanho, a gente precisa garantir que esse vírus não circule. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Deise, me deixou muito curioso saber se a unidade que você representa, né, na sua atuação entrou nesse terceiro período no momento da pandemia ou já tinha esse fluxo? Não, nós inauguramos essa unidade no dia 23 de junho de 2020, nós não temos um ano ainda, nós somos bem jovenzinhos,
mas nós já entramos com uma proposta diferenciada, né, muito bem coordenada pelo enfermeiro Will, não posso deixar de citar o nome dele, porque ele realmente foi um pilar daí nesse sonho que a gente tem vivenciado. Hoje o Parque O'Hara tem sido motivo de orgulho para o município e referência em atendimento realmente. Todos nós, antes mesmo de entrarmos no primeiro dia de atuação da unidade, nós fizemos uma capacitação chamada Acesso Avançado pelo AvaSUS, que trabalha de uma forma bem diferente. Curitiba já trabalha isso desde 2016, quando eu fui diretora da atenção básica, e eu fui para Curitiba conhecer essa proposta. Eles já trabalhavam o acesso avançado, e a palavra de ordem lá era acesso. Nós temos que garantir o acesso ao serviço para a população. Então, nós já inauguramos a unidade com esta proposta. Existe um enfermeiro que sou eu, das 7 às 16, uma outra enfermeira que entra às 10 da manhã e sai às 19, e assim segue com o médico, com o dentista, da mesma maneira. Só que os médicos, eles têm horários revezados, né? Alguns atendem de manhã, outros teve dias de atender, agora ficou mais fixo, né? Daí nós temos a equipe 1, a equipe 2 e a equipe 3. A equipe 3, ela inicia meio-dia e vai até às 21. Então, em todos os períodos da unidade, nós temos 3 enfermeiros, 3 médicos, 3 odontólogos e todas as outras da equipe. Técnico de enfermagem, técnico de higiene bucal, recepcionista, atendimento à farmácia. Então, não paramos na vacinação. A vacinação, ela é uma proposta de não atender somente a área de abrangência. Quando eu falo em acesso avançado, pessoas que são da minha equipe, da equipe 1, né, os usuários da equipe 1, eles vão chegar lá em qualquer horário e vão ser atendidos por mim ou por qualquer outra colega. Nós não mandamos paciente embora porque o enfermeiro dela não está na unidade. Então, elas são acolhidas e são atendidas por qualquer profissional que estiver dentro da unidade. Isso é uma coisa muito bacana, porque mesmo em unidades que são duplas, quando o médico está de férias, o outro não atende. Isso é ruim demais. E, graças a Deus, isso não acontece. Foi essa exigência de trabalhar com acesso avançado que fez com que toda a equipe se imbuísse para que realmente isso acontecesse. Nós temos ainda, lógico, muita dificuldade. Nós não temos oxigênio numa pandemia, já tivemos caso de convulsão e o nosso anticonvulsivante está vencido, né? Nesse período aí de vencimento de medicação, mas assim, os profissionais estão disponíveis, a gente fica um pouco amarrado, gostaríamos de ser mais resolutivos, mas para sermos mais resolutivos, nós precisamos de apoio da gestão com coisas que são necessárias, né? Um torpedo de oxigênio, num caso de uma pandemia como nós estamos vivenciando, medicações disponíveis, materiais e insumos hospitalares diferenciados, porque nós fazemos um atendimento diferenciado, né, com pacientes em observação, com atendimento a urgências na atenção básica, mas assim, está funcionando legal. Na medida do possível, nós temos aí nossos contratempos, nós temos buscado auxílio de todas as maneiras para melhorar ainda mais o nosso serviço. O Corém, há pouco tempo, fez uma visita lá também. Nós tínhamos algumas coisas que não são rotinas em outras unidades, que nós já implantamos lá, POPs, protocolos, questão de condutas na esterilização de materiais, normas e rotinas para que isso aconteça. Então, a gente tem, aos poucos, uma unidade nova, mas nós temos trabalhado para ser realmente uma unidade de excelência. Não para sermos mais do que ninguém, mas para provarmos que todo mundo pode ser melhor quando se propõe a fazer o melhor. Com certeza, Deise. Quero agradecer a sua fala. É curto tempo, né, para tanta informação que você trouxe, mas eu acho que tudo que você falou foi muito importante. Eu acho que nós vamos precisar fazer um segundo encontro para falar mais sobre o acesso avançado. Eu fiquei muito contente, muito feliz de você trazer essa experiência, algo novo, e também a referência de vocês.
E é isso, eu quero agradecer a sua fala. Se a gente tivesse mais Obrigada. tempo, eu ia fazer muito mais perguntas. Nós Eu vamos ter uma convido vocês a rodada. conhecerem. Ai, muito obrigado. Nós vamos ter no final das falas um momento de perguntas, né, do pessoal que está assistindo, e aí a gente volta e se tiver alguma pergunta eu direciono para você. Claro, Mas por enquanto, com muito certeza. obrigado, viu, Deise? Nada, obrigada a vocês. Muito bem. Agora a gente passa a palavra para a enfermeira Cauane Marques. Bom, Cauane? Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Cauane. Eu atuo na atenção ambulatorial especializada em Cuiabá, né? Mais especificamente no ambulatório de HIV e AIDS e STs, né, do município. Não estou lá há muito tempo, estou lá recentemente, né? Tem um pouco menos de um ano. Então, assim, o ambulatório, ele não é a primeira porta de entrada diante dessa pandemia. Então, assim, a Deise trouxe muita coisa, porque, assim, a Deise é da atenção primária em saúde, que é a base, né, da rede de atenção em saúde. Então, assim, todas as referências que a gente tem quando quando a gente se fala em saúde, ainda mais trazendo a pandemia, a atenção básica, ela é a porta inicial, né? Então, assim, como um serviço especializado, ambulatorial, onde a gente atende uma necessidade, uma doença crônica, né, como é o HIV, nós nos deparamos com isso que a Deise disse, né? Essa incerteza, essas dúvidas, as ausências de protocolos inicialmente, fluxo, né? Como que vamos fazer? A gente não é referência, mas chegavam usuários com síndrome gripal, e agora, então, assim, inicialmente, lá em meados, né, de 2020, o serviço se organizou de uma forma que ficava um profissional em uma sala específica no início da unidade, para que possa fazer essa escuta, né, e a gente pudesse diferenciar os usuários com uma queixa de algum sintoma gripal. E o médico que estava para atender esse usuário com essa queixa de sintoma gripal, e pudéssemos direcionar esse usuário, de acordo com a rede de atenção, para um local que fosse adequado, ou para testagem, ou que pudesse, né, ser resolvido, diante que o ambulatório é especializado, né? Então, ali não era referência para pacientes que tinham queixa de Covid. No início, todos, não sei se todos nós, os colegas, sabem, mas assim, a gente se deparou com pouca testagem, falta de teste, né? Então, a gente, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais, a gente às vezes não sabia onde realmente era o local que a gente tinha que encaminhar corretamente, adequadamente, né? Que a gente ia ter certeza que aquele usuário seria atendido, né? E que a demanda dele de saúde seria atendida, né? E esse acesso seria garantido, que a gente se discute muito na questão das redes de atenção à saúde. Então, isso foi muito conflituoso para nós, enquanto profissionais de saúde, porque essa questão da gestão, né, política, da organização do cuidado nesse sentido, foi foi deficitária, né? Então, acho que mais para o final do ano, que a gestão conseguiu se organizar um pouco melhor em questões de insumos, em questões de testagem, onde já tinha-se um lugar mais fixo, onde a gente pudesse encaminhar e redirecionar esses usuários. Mudou completamente o fluxo da unidade, a gente diminuiu as demandas, visto que os usuários do nosso serviço são agendados, são de livre demanda para questões de STs e qualquer outras queixas, né? Mas consultas de rotina, de protocolo, a gente inicialmente diminuiu, né? Então, assim, diminuiu essas consultas e estendeu a receita, digamos assim, né, dos antirretrovirais. Então, assim, a rotina de coleta de exames de 6 em 6 meses, se era aderido
a gente procurava estender, acompanhar, escutar, avaliar esse usuário na sua individualidade para tomar uma conduta para ver se ele realmente precisava de uma avaliação naquele momento ou se era realmente necessário postergar, por exemplo, uma consulta. Então, todo o fluxo da unidade foi reorganizado e cada dia era uma mudança nova, ainda é, né? Então, por alguns períodos, né, se foi pensado em outras formas de organização. Atualmente, nós não estamos trabalhando dessa forma que eu falei, onde tem um profissional que faz essa escuta de queixos de síndrome gripal, né? Atualmente, a gente não tem isso e a gente organiza de forma que vem a demanda. Nossa, agora estamos num período que já se voltou quase o atendimento, né? O fluxo teve ou aquele período agora que nós acabamos de passar, onde realmente fechou muitos dos locais, então a gente enxugou de novo. Então, a gente está nesse movimento, né? De abre e fecha, né? Então, é um ponto em que nós precisamos sempre estar estudando, nos atualizando, para a gente poder direcionar usuários que nos procuram, querendo até fazer testagem, né? Sendo que lá nós não fazemos testagem de Covid, fazemos testagem rápida, né? Para ISTs, HIV, sífilis, hepatites virais, mas não para Covid-19, mas não tem como negar essa demanda, né, que a gente acaba recebendo. E que a gente tem que ter conhecimento para a gente poder direcionar, sabe? Então, sobre toda essa questão ambulatorial, eu acho que o que eu tenho que frisar e que eu acho que ficou muito nítido na pandemia é a questão da reorganização das redes de atenção à saúde, né, que sempre existiram não, existem, né, e às vezes é desconhecida e a gente percebe-se a fragilidade que existe nela, né, onde a gente não consegue garantir o acesso, né, e ficou muito nítido isso na pandemia. Era isso, não sei se você tem alguma dúvida, porque o ambulatório, como é especializado, né, ele não é aquela referência, né, para Covid, mas a gente recebe e a gente fica reorganizando o nosso processo de trabalho a todo momento. Anne, eu fiquei curioso agora em saber mais sobre o seu papel, a sua atuação dentro da unidade. Você trouxe um geral de como foi isso na pandemia, né, um momento meio difícil, complicado para a organização, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua atuação lá dentro, mais como curiosidade. A nossa atuação enquanto enfermeiro, num ambulatório especializado, ali realizar a testagem rápida para as ISTs, né, avaliar ISTs clinicamente, né, e tomar conduta em conjunto com a equipe multidisciplinar, então em conjunto com médicos, psicólogos, né, nutricionistas e etc. Fazer consulta de enfermagem, né, então a gente realmente, a partir do momento que a gente faz testagem rápida, esse teste pode dar positivo e a gente dá o diagnóstico, certo? Então, a partir desse momento, a gente acolhe e faz a consulta de enfermagem, toma as condutas de enfermagem diante de cada demanda que a gente tem ali, né? Em relação ao HIV e às STs, né? Então, enquanto enfermeiro nesse serviço, quando também nos deparávamos com usuários, né, do serviço com algum sintoma gripal, nós orientamos, né, e encaminhamos para o local que ele possa ser atendido e acolhido conforme essa demanda de saúde que ele tem. E no início da pandemia, tínhamos um profissional médico que já atendia ele ali e me prescrevia e acolhia de forma, né, que ele tinha conhecimento. Mais alguma dúvida sobre o nosso papel enquanto enfermeiro no ambulatório? Eu fiquei pensando assim, que já é uma situação difícil a pessoa receber, né, um resultado positivo. É claro que a gente não está falando do Covid, mas sim
do papel da SAI, né? Que você explicou muito bem. Você percebeu, Cauane, alguma diferença nesse período da pandemia, em que as pessoas já estavam com o emocional um pouco mais abalado, mais preocupadas? A gente percebeu isso, né, na população, e nós também ficamos dessa forma. Você percebeu alguma diferença nesse atendimento? Assim, quando a gente se trata de HIV, que é uma infecção que é estigmatizada pela sociedade, então, assim, ninguém está preparado para receber um diagnóstico, né? Seja fora ou no momento de pandemia, né? Então, assim, isso é uma coisa que cerca o nosso cotidiano, né? Quando a gente dá um diagnóstico. Então, eu percebi, assim, que a fragilidade, eu acho que não considero que aumentou devido à pandemia, não. Eu acho que ela continua inerente o que do próprio diagnóstico, não fugiu do que se é, sabe? Acho que é muito delicado e que nós, enquanto enfermeiros, temos que, quando a gente atende a população, né, e nesse tipo de serviço, temos que ter sensibilidade, temos que ter empatia, né, com a outra pessoa que está ali fazendo um teste, né? Não é um diagnóstico que você entrega assim. Você tem Covid, né? Não é assim. Então, a gente tem que ter muito zelo, muita empatia, muito cuidado e muito carinho, né? E conhecimento técnico, obviamente, porque quando a gente fala em HIV, parece que vai morrer e o mundo acabou, e não é assim. Então, a gente acolhe, né, esse usuário e explica que não, que é diferente, tem uma vida aí para se viver e para conviver com essa doença, que é uma doença crônica, né, com qualidade de vida. E a gente oferece e mostra os caminhos, né? Então, o que era obscuro torna-se um pouco mais claro e se enxerga uma luz ali no fundo do túnel, digamos assim, né? E eu acho que o papel do enfermeiro ali onde eu atuo é fundamental. Ali tudo chega para nós, né? Então, nós filtramos tudo, né? Então, assim, nós resolvemos tudo. É gestante, é a criança, é o idoso, é o adolescente. Então, assim, tudo passa pela enfermagem. Tudo a enfermagem avalia, escuta e procura resolver da melhor forma possível. Obrigado. Cauane, a última pergunta. Agora a gente está vendo que a prefeitura ela está abrindo novas etapas nesse período de campanhas de vacinação. E eles inseriram, nesse último momento, uma questão do sigilo para os pacientes com HIV, AIDS. Você tem alguma informação? Eu acho que, como a gente está numa rede aberta... Agora, no final, então, assim, entra imunossuprimidos, né? A prefeitura disponibilizou um laudo, né? Onde esse laudo contempla todas as comorbidades, não só HIV, né? Em categorias. Então, e a prefeitura também, no site do Vacina Cuiabá, está abrindo as vagas de acordo com a faixa etária. Então, assim, pessoa com comorbidade de faixa etária tal a tal, liberou. Então, a pessoa, por exemplo, entrou o HIV, sim, ele entra como imunossuprimido, é garantido o sigilo, até porque no próprio laudo que ele precisa levar para ser vacinado, entra nessa categoria e não está discriminado que é X ou Y comorbidade. Então, ele entra numa categoria que contempla várias patologias, certo? Então, eu acho que quando a gente já descreve esse formulário, eu acho que fica muito claro a questão do sigilo. Outra coisa ainda está sendo discutido na gestão sobre a vacinação no próprio serviço, visto que ali é a referência em relação a prontuários, né, ao tratamento, mas por enquanto ainda não chegaram vacinas para nós, mas até o que o coordenador nos passou, por enquanto, é que, teoricamente, nós iríamos vacinar, sim, né? Ali seria um ponto de vacinação para
as pessoas que vivem com HIV especificamente, mas ainda está incerto, porque a gente, como a Deise falou, a gente tem um sistema que ainda, né, tem fragilidades. Então, assim, no início da semana a gente começou a se deparar com uma unidade lotada, todo mundo querendo laudo, porque já foi liberado para vacinar no centro de eventos do Pantanal, por exemplo. E inicialmente, em uma reunião de coordenação, seria que vacinaríamos só ali. Então, até nós estamos nesse processo de reorganização, né, de fluxo, né? Então, assim, em relação como que está hoje, pessoa que vive com HIV, se ele entrou na faixa etária que está descrito, ele faz o pré-cadastro no Vacina Cuiabá e procura lá a unidade. Já temos profissionais responsáveis somente por isso, que o laudo vai ser entregue e ele vai lá e é imunizado, visto que nesse laudo não tem de forma alguma descrito que ele é portador de HIV, e sim entra numa categoria de comorbidades como outras existentes lá. Tá? Bacana, muito obrigado, viu? Se entrar o SAI como um ponto de vacinação para o nosso público-alvo, acredito que vai aparecer na abinha, quando a pessoa faz o pré-cadastro, aparecer o SAI. Mas até o presente momento, isso não foi decretado, né? Está sendo discutido e organizado, eu acho que posteriormente, em breve, vai ser aberto, mas até o momento ainda não. Sim, deve ser uma coisa nova para a unidade também, né, Cauane? Essa semana tá uma muvuca, né? Porque às vezes o usuário vai lá, sei lá, às vezes vai procurar um laudo e, por exemplo, tá em abandono, então é o momento que a gente capta esse usuário de novo para nós, né? Não é só vacinar, tem que... Para retomar o tratamento. Né, a gente reforçar a adesão, a importância da adesão, a importância do acompanhamento para a qualidade de vida. Então, é um momento também que a gente está podendo fazer esse resgate, né, e esse acolhimento de usuários que estão em abandono, de tratamento, né, e tudo mais. Muito bacana a sua fala, Cauane, muito obrigado. Eu acho que a gente também, se tivesse mais tempo, eu faria mais perguntas. Recentemente, uma aula, como eu sou professor, a gente falando sobre essa área da sexualidade, e um aluno me fez essa pergunta: se em Cuiabá tinha um local que era específico para isso? Aí eu divulguei, falei da SAI, então é sempre bom a gente reforçar, né, esse serviço, que tem a porta aberta, que não, né, hoje ainda é a porta aberta lá, então se a pessoa teve alguma situação, então é muito bom te conhecer. Da manhã às 17 horas da tarde, de segunda a sexta, não fecha para almoço, a não ser as consultas, né, para quem já tem o diagnóstico, que são previamente agendadas, como os exames, que são previamente agendados. Teve alguma demanda, uma exposição, precisa utilizar profilaxia, né, uma exposição de risco, ou usar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ou testagem, ou está com alguma queixa, procure o serviço que a enfermagem vai fazer a escuta, né, e tomar conduta diante da nossa competência técnica. Na hora que você falou do horário, travou um pouquinho, Cauane. Das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde, de segunda a sexta. Muito bem. Obrigado, viu, Cauane, pela sua fala, pela sua participação. Agora a gente passa a palavra para o enfermeiro Lennon Rodrigues. Então, nós seguimos aí uma sequência de falar sobre a unidade de saúde, né, agora um serviço de referência, e eu acho que agora o Lennon vai trazer um pouquinho da experiência dele como enfermeiro no contexto hospitalar, né? Tudo bom, Lennon? Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, de poder compartilhar a atuação da enfermagem, né, e dos enfermeiros no contexto hospitalar. Eu trago a experiência do Hospital Universitário Júlio Miller, que é vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso e que faz parte de uma rede de 40 hospitais que integram a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Então, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente do município, porque nós temos uma rede de apoio muito maior, né, que conta com professores, doutores especializados em infectologia, até porque o Júlio Miller é uma referência de infecto no estado, e a gente consegue também participar de grupos de pesquisa multicêntrico e até internacional, né, durante a pandemia, e é isso que vem trazer um resultado prodigioso para o Júlio Miller enquanto referência para casos graves. Fazendo uma retrospectiva, nós começamos o nosso atendimento início de abril. Então, desde o primeiro caso de Mato Grosso, que foi em meado de março, a gente teve uma média de 20 dias para se articular, para desenvolver as nossas práticas, e nós tivemos um protagonismo muito grande da enfermagem, assumindo a responsabilidade de organizar, criar fluxos e protocolos que pudessem garantir desde a assistência qualificada, né, uma assistência que seria prestada a pacientes graves, que está sendo prestada a pacientes graves, até mesmo de pensar na segurança e na estrutura física dos profissionais que iriam atuar. Lembrando que nós saímos de 8 leitos para 16, nós tivemos aí uma ampliação de 100% da nossa capacidade, e a gente tem uma diferença que os nossos profissionais, por exemplo, na maioria dos médicos, eles são intensivistas, os fisioterapeutas também são intensivistas, então a gente tem uma realidade um pouquinho diferente e que seria nossa responsabilidade lidar com isso de forma mais técnica, se apropriando dos recursos que nós temos, desde Brasília até os nossos parceiros, como foi o Ministério Público, que nos apoiou financeiramente durante o início da pandemia, quando houve um boom de gasto de materiais e insumos hospitalares, e a gente teve autorização para compra de materiais emergenciais. Então, isso foi muito importante, ter dinheiro em caixa. E o resultado foi o seguinte: nós, enquanto enfermagem, desenvolvemos um projeto dentro do hospital, apoiado pela simulação em saúde, utilizando-se dos laboratórios, até mesmo do próprio espaço da UTI, para, além de desenhar o fluxo de atendimento desse paciente grave, treinar a equipe. Então, a gente teve, em média, nesses 20 dias, cerca de 350 horas de atividades de capacitação com simulação, né, em saúde. Alguns vão falar simulação realística, né, onde a gente pôde levar os profissionais a tentar um treinamento que se aproximasse à realidade daquilo que nós viveríamos. E, de acordo com que a gente ia crescendo nesse espaço de capacitação, isso se tornou macro dentro do hospital. A gente começou até a atingir estruturas próximas ao nosso serviço, com referência na pronação de pacientes, intubação em sequência rápida. Então, a gente teve um protagonismo muito grande. A nossa assistência, ela teve um crescimento muito grande durante esse processo, porque hoje, depois de um ano, né, fica firmado que a figura do enfermeiro dentro da assistência intensiva, ele é um advogado que garante o direito de uma assistência integral, de forma individualizada e, principalmente, que mantivesse o elo com os familiares. Então, o resultado de tudo isso foi uma taxa de óbitos menor que a taxa de óbito do serviço público nacional e do Estado, e que competisse, em alguns momentos, com o serviço particular. E nesse ano, a gente teve um outro incremento. Com a virada, né, de cepa, nós tivemos um grande crescimento de gestantes
que necessitavam de um atendimento urgente. Essa paciente tinha contato com o vírus num dia X, e 3 dias depois ela já estava com a necessidade de uma terapia intensiva. E teve momentos, então, que o Júlio Miller, ele, de 8 leitos, ele tinha 8 leitos somente com puérperas e gestantes. Então, houve uma necessidade de integrar o serviço de neonatologia, ginecologia do serviço, do hospital e intensivista. Então, assim, teve plantões que a gente tinha que startar uma intubação, que a gente tinha na unidade cerca de 12 profissionais para amparar esse serviço. Então, assim, enquanto hospital e escola, a gente garantiu para o residente, para o aluno que pôde participar desse processo, a vivência de uma pandemia com maestria. Né? Muito orgulho a gente trabalhar isso, e hoje a gente já consegue ter esse histórico já em destaque nacionais, em projetos nacionais, e eu sempre falo que é uma obrigação do Júlio Miller, né? Nós temos um apoio muito diferenciado do que é o município, do que é o estado, e nós temos insumos e materiais que competem e, quiçá, alcançam o serviço particular. Né? Nós temos uma UTI com 6 capnógrafos, né? Que é algo que talvez seja uma realidade distante do estado. Então, nós temos muito orgulho de usar desse processo para oferecer uma assistência segura e que foi crescendo de acordo com o que a gente ia recebendo de apoio da AMIB, que é a Associação Médica Intensivista Brasileira, junto com a Anvisa. Eu acho assim que nós fizemos um processo muito inverso e errado dentro do Brasil, né? As meninas falando, né, de atenção básica. A gente tem tanta experiência em atenção básica e ela foi colocada em segundo lugar. Eu acho que esse foi um erro crasso enquanto gestão ministerial da pandemia. Né? Nós tínhamos que estar acolhendo esse paciente desde a atenção básica para que diminuísse essa sobrecarga de leitos de UTI. Mas como a gente vivenciou e quis partir para uma realidade nacional, a qual não existe um sistema complexo como o SUS, a gente acabou imitando algo que não competia a gente. E a gente tinha possibilidade de sair na frente desde o campo de vacinação, lembrando que lá fora não se tem uma implantação de sistema de vacinação como no Brasil, com várias unidades de vacinação, vários postos de atendimento, diferente do que é lá fora. E a gente acabou, eu acho, né, não sou eu aqui para fazer essa constatação, mas a gente acabou focando na atenção intensivista, lembrando que, né, o professor César falou ontem, da onde surgiu essas pessoas especializadas em UTI? Se a gente não tinha antes. Então, assim, houve uma necessidade, a gente não tá desmerecendo essa necessidade de ampliação de leitos, mas a capacitação e o conhecimento dos profissionais, elas foram sendo construídas de acordo com o atendimento, né? E isso é precário, né? Isso expõe muito a nossa rede de saúde e não precisava, considerando que nós tínhamos aí a Deise com uma experiência vasta, né? Que poderia ter sido ouvida, colocada como referência, assim como outros enfermeiros, né? Para que a gente conseguisse não sobrecarregar o sistema terciário. E essa sobrecarga, ela vai ser pós-pandemia, porque aonde estão nossos pacientes infartados, AVCzados, os nossos pacientes que estão em filas de espera de cirurgias que eram eletivas e vão se tornar daqui a pouco cirurgias emergenciais. Então, assim, a crise de saúde no Brasil, ela não termina com a pandemia. Pelo contrário, ela foi estartada. E nós vamos precisar muito sentar, né? A atenção básica, a atenção secundária e terciária para discutir um novo fluxo de trabalho do SUS pós-pandemia, né?
E eu acho que a gente tem que pegar os melhores produtos e nós, enfermeiros, nós temos que ser ouvidos, porque tudo passa pela responsabilidade da enfermagem, considerando que em todo o ambiente de trabalho a gente representa de 50% a 60% do efetivo de trabalho, de força de trabalho. E tem uma outra reflexão. As pessoas têm um grande erro ao dizer que a gente é multitarefa. A gente é multiprocessual. Multitarefa é alguém que vai desenvolvendo de acordo com o que vai acontecendo, e nós não. Nós somos processuais, nós trabalhamos com protocolos, e o conhecimento que a gente tem, ele é vasto, porque a nossa experiência e a nossa profissão nos convida a isso. Diferente de um profissional médico, que a assistência é pontual, de um profissional fisioterapeuta, que a assistência é pontual. Nós, enquanto enfermagem, a gente perpassa por todos os caminhos e interliga essas profissões, né? Ficou muito claro, dentro do Hospital Júlio Miller, a importância da equipe de enfermagem. Muito claro. Hoje, a gente conversa nos corredores e a gente tem esse feedback de outras profissões de que, se não fosse o protagonismo da enfermagem, talvez a nossa condução teria sido diferente, porque a pandemia, ela fez um convite para a gente sair do modelo curativo, porque nesse momento a gente não tinha essa opção, nós não tínhamos um tratamento curativo para o Covid, então acabou-se que as pessoas tiveram que entender a importância do multiprofissionalismo dentro da área de saúde. A gente luta contra um modelo curativo desde 1970, e que isso perpassa porque ele é benéfico para alguém, né? Agora, quando a gente foca no paciente, o único modelo possível de atendimento é o multiprofissional. E nós vamos ter que levar isso para frente agora, porque nossos pacientes, eles vão cada vez mais chegar com comorbidades. Além desses, né, milhões de brasileiros que foram acometidos por Covid e têm sequelas, nós vamos ter outros pacientes com sequelas de doenças tratáveis pelo fato de a gente ter fechado um Júlio Miller, por exemplo, para atender Covid, né? Fechar ambulatório, fechar especialidades. Então, assim, nós precisamos pressionar o serviço de saúde, porque a gente advoga pelo direito do paciente. Eu acho que a gente, né, talvez um advogado possa se ofender, mas dentro do sistema de saúde, nós somos aquele que intercede pelo paciente, né? Como as meninas disseram, eles não vão lá só para a demanda do Covid, ela já atende esse paciente de forma holística, humanizada, integral, né? Diferente de outros profissionais. Então, assim, deixa essa reflexão de que a gente é capaz, né? No Júlio Miller, a gente teve que se fazer ouvido, né? No começo, estava se criando um processo sem a nossa participação, ou com uma participação mínima, e nós entendemos que não, nós precisávamos atuar e representar. Então, assim, quem olha para a UTI Covid do Hospital Júlio Miller sabe que teve o dedo de muito enfermeiro, muita discussão em que o enfermeiro e o arquiteto, o engenheiro, se uniam para criar estratégias para atendimento, né? E também fica também o trabalho humanizado que a gente teve a partir das videochamadas, né? Que é referência. Então, assim, a gente criou um protagonismo muito grande. Eu tenho muito orgulho disso, Jonathan, porque vai ficar para a história, né? E a gente é forte, a gente só não entende isso ainda, né? E a pandemia, ela nos mostra o quanto nós somos resilientes. Enquanto crise de saúde, a gente já vive injustiçado há mais de 30 anos, a partir do momento que a gente não tem piso, a gente não tem carga horária e convive com uma discrepância em que um profissional tem 20 horas de carga horária, outro 30, e nós 180 horas mensais. Então, a crise, ela não nos assustou. Pelo contrário, ela foi uma consequência daquilo que a gente já vive há muito tempo, né? E hoje fica a mensagem de que nós temos que ser resistentes e resilientes. Nossos direitos, eles não vão ser adquiridos se não tiver luta, né? A gente tem um caminho muito longo pela frente e a gente tem que somar força.
É isso. Obrigado, Leno. Eu tenho ainda um tempo aqui com essas pessoas maravilhosas e também com você e sua fala. Eu acho que pode começar com você, depois eu abro um tempinho para, se as meninas quiserem também fazer esse comentário. Nós falamos bastante do cuidado ao outro, a essa pessoa que veio ao nosso serviço de saúde, veio procurando uma assistência ou até na UTI, que é o caso acho que você trabalha na UTI, né, Leno? Isso. No hospital e tem de referência, as meninas também. Mas agora ficou em mente uma coisa para mim, e a saúde mental dos profissionais da enfermagem, como que passou nesse período, que já tem mais de um ano, né? A gente está ouvindo vozes já. Brincadeira. Primeiramente, assim, dizer que no início da pandemia, o hospital se esforçou em criar um ambulatório, né, no qual eu cumprimento a enfermeira Raíssa, pelo brilhantismo da epidemiologia no hospital, em que a gente tinha não só a triagem do funcionário que estava sob suspeita ou doente, no qual alguém ligava para ele todos os dias, como a gente também teve psicólogos e psiquiatras disponíveis para os profissionais. Mas eu acho que a gente tem aqui um grande dilema. Quem quer se assumir fragilizado? Hoje, quando a gente se diz fragilizado, isso é muito preconceituado, é muito estigmatizado, assim como a Cauane falou na questão do atendimento do paciente que vai na SAI. O profissional de saúde, às vezes, ele não quer se reconhecer. Por que eu estou falando isso para você? A gente teve 2 psicólogos, 2 psiquiatras disponíveis por 3 meses, sem atendimento nenhum. Então, assim, foi um grande tabu. A enfermagem, pelo menos dentro do meu espaço, sempre falou que a gente não é ouvido, a gente não tem acompanhamento psicológico, mas a gente está preparado para ter acompanhamento psicológico, e as pessoas, elas não se percebem, elas geralmente elas não fazem esse feedback, né? Será que eu estou bem? Como eu estou? Então, assim, hoje eu percebo um cansaço muito grande, porque, assim, imagina você trabalhar dentro de uma UTI, que todo dia você vê uma história triste. Nós já tivemos pais que morreram em diferença de um dia, em que o filho teve que ir lá um dia pegar uma DO da mãe e no outro dia pegar a DO do pai. E a gente sair sair na frente do shopping, sair na frente de um bar e ver as pessoas como se nada tivesse acontecido. Então, isso é um lugar de esquecimento. Nós estamos entrando num lugar de esquecimento. É como se o nosso trabalho ele não tivesse valor. Já acontece há 30 anos. E agora é uma concretização. Com certeza, eu vou falar por mim. Nós estamos já indo, né, no segundo ano de pandemia. Tem sido mais pesado, tem sido mais difícil, né? E a população, cada dia que passa, ela está mais resistente. Hoje já se tem, em algumas pessoas, a interpretação de que é o hospital que mata, não o Covid. Então, assim, driblar tudo isso tem sido cansativo, né? Eu acho que num cenário maior, a enfermagem ela está adoecendo no silêncio. E a gente vai acolher isso, vai colher esse fruto amargo lá na frente, né? Com mais afastamentos, pessoas deprimidas. A síndrome de burnout, ela já é uma realidade para todo mundo. Eu acho que se a gente for aplicar, né, a regra, cada um já tem um sintoma que pode dizer que está relacionado a burnout. Então, assim, é muito triste o aplauso que a sociedade deu para a gente no início da pandemia e hoje as costas, né? Deram-nos as costas. Você vê pessoas resistentes ao uso de máscara, e como a Deise falou, a vacina é o caminho. Dificilmente a gente vai conseguir achar uma cura para a Covid nesse momento. Então, a vacina é o essencial. E a gente fica assim, nessa angústia, né? De terceira onda, de quarta onda. E a gente vai aprender, assim, a gente tem que driblar muito a nossa ansiedade, porque, assim, quando a onda vem, é algo muito insano, né?
Por exemplo, o hospital já percebe-se um aumento de casos. A gente estava tendo 6 casos há 2 semanas atrás. Hoje nós estamos com 12. Então, assim, a gente já percebe que é muito de acordo com a resposta da sociedade. E, infelizmente, a sociedade não tem respondido muito bem e não tem feito seu papel, né? Eu sei que é estressante, em momento algum a gente tem que culpar alguém, porque tá todo mundo querendo sair, todo mundo querendo ver a família, né? Mas, assim, a gente, infelizmente, se a gente não parar e refletir, a gente vai continuar nesse ciclo até atingir uma imunidade de rebanho e a gente vai perder muita gente, infelizmente. Obrigado, Leno. Deise e Cauane, vocês querem falar também sobre isso, sobre essa questão de como ficou a saúde mental de vocês e dos colegas? Eu gostaria. Teve fases, assim, da gente, nós mesmos, né, como foi falado, a gente não quer reconhecer que tem fraqueza, né, eu acho que o enfermeiro tem muito disso também. Eu sou uma pessoa que tem asma, e que várias pessoas chegaram para mim e falaram, afasta, 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 e eu não tenho coragem, né? Nós nos formamos para salvar vidas, e eu sei que se eu me afastar, eu vou deixar de assistir alguém que precisa mais do que eu. Mas, independente disso, nós perdemos colegas, né? Na minha unidade mesmo, mãe de colega faleceu, irmã de colega faleceu com 36 anos, né? Assim, de uma forma muito rápida. Mas o que eu tenho mais forte para dizer é que a enfermagem perdeu muito nesses últimos anos, na rede municipal. Nós perdemos muito. A atenção básica perdeu um incentivo de PSF, que é só a enfermagem que não recebe. Médico recebe, dentista recebe, técnico de higiene bucal recebe, e eles podem tirar férias e vão receber esse valor. Hoje, se eu pegar férias, eu perco metade do meu salário. Então, eu estou há 3 anos sem férias. Então, não foi só pela pandemia que foi nos limitado o sair de férias, né? Teve vários outros processos. Tenho pessoas, se eu pegar mais do que 6 dias de atestado no ano, eu perco metade do meu salário. Então, assim, nós perdemos muito como categoria, e nós estamos trabalhando cansados, exaustos, porque 50% do seu salário faz muita diferença. Pode não fazer para alguém que tem outro vínculo, outro emprego, mas para a maioria dos profissionais de enfermagem, 50% do valor salarial é muita coisa, né? Então, a gente tem perdido isso. Então, tenho colegas que trabalharam 7 dias com conjuntivite para não pegar, expondo as outras pessoas. Tenho colega que trabalha sangrando, porque não pode pegar o afastamento para perder o prêmio saúde, e isso não era assim. Em 2016, a gente recebia esse valor na folha também, eu poderia sair de férias igual, entendeu? Então, nós perdemos muito, e foi uma luta intensa, uma luta desgastante, uma luta que teve perseguição, uma luta que teve remoção de servidor de lugar, mesmo sendo efetivo, foram mandados para os lugares piores possíveis, porque foram pessoas que foram à Câmara de Vereadores para batalhar pela enfermagem. E assim, tem doído a gente saber que é uma profissão tão honrosa, que se dedica tanto ao cuidado, que não é só o amor que nos move. Eu falei isso, teve um vídeo institucional, tá até no meu status, no meu Instagram, que, assim, todas as falas que eu falei referente à nossa categoria foram cortadas. Sobre a valorização, sobre a PL que está em tramitação, sobre a exaustão, sobre a dificuldade da atenção básica em ser resolutiva, porque nós não podemos ser resolutivos se nós não tivermos uma regulação que funcione, uma atenção secundária que não disponibilize exames em tempo hábil. Então, a resolutividade da atenção básica, que teria que ser em 80%,
ela ser a coordenadora da rede de assistência, como foi muito bem falado pelo colega, nós deixamos de trabalhar a atenção primária para voltar tudo aquilo que a gente tinha lutado para não ser, que é hospitalocêntrica. Hoje eu vejo aí as propagandas, eu não posso falar muito que eu fui da gestão do Estado, mas, assim, muita criação de hospital, e aí, né, a gente está retrocedendo a muita coisa que nós lutamos para que não acontecesse. A planificação da atenção básica, a atenção básica como ordenadora do cuidado, tem se perdido. E nós, como profissionais, temos sido desvalorizados. Nós precisamos ter voz, nós precisamos batalhar para isso, e isso é uma coisa que a gente tem padecido por estarmos exaustos, e lógico, a exaustão leva muita gente à depressão, a crises de ansiedade, a não dormir. Eu mesmo, tomando 3 medicações, às vezes eu não consigo dormir. Então, assim, são coisas que a gente vê que o corpo está cansado, mas que a gente não pode parar. Então, a nossa categoria tem sofrido muito. Obrigado, viu, Deise? Eu acho que é muito importante a sua fala. Cauane, você quer falar também? Cauane, tá mudo o seu áudio. Oi, tá me ouvindo? Então, eu quero falar assim, eu acho que assim, quando o Lennon falou da participação da enfermagem na questão de fluxos, organização de atendimentos, eu acho que a fala da Deise agora também relacionada à precarização do nosso trabalho, o sucateamento e a desvalorização do nosso trabalho nas diversas instâncias, municipal, estadual e federal, né, de diversas formas, tanto de precarização de trabalho, falta de material, de insumo, GPI, falta de condições de trabalho, literalmente, em todos os aspectos, eu acho que remete a gente a refletir sobre o processo de trabalho da enfermagem. Porque a gente sempre pensa, com a pandemia, que é o assistir, é o cuidado, e a gente, às vezes, se esquece que existem outros processos de trabalho que é de mérito da enfermagem, como administrar, o pesquisar, e o que o Lennon disse, o agir politicamente. Ele falou, e eu falei assim, acho que a gente já deixa nesse momento, para a gente, eu acho que em agir politicamente, né, a PL está em votação, né, sobre o nosso piso salarial, a gente sempre acaba se doando mais no sentido de assistência, né? Fazendo um pouquinho mais do que é da nossa até competência para auxiliar o paciente, porque não tem insumo, dá o jeitinho, trabalha mais, não almoça, ajuda dessa forma, está sempre apagando fogo, com pouco colega trabalhando, com dimensionamento de pessoal totalmente inadequado, a gente se sobrecarregando, recebendo pouco e ainda sendo desvalorizado e não reconhecido. Eu acho que a gente, quando você questiona sobre a nossa saúde mental, eu acredito que tá péssima mesmo, porque quem que aguenta trabalhar, receber pouco, ficar pouco tempo com a família, ver a família adoecer, se adoecer, ver o colega falecer ali do seu lado praticamente, porque, né? Então, assim, eu acho que é um momento em que a gente precisa refletir sobre os nossos processos de trabalho, sobre os nossos objetivos, objetivos de vida e enquanto profissionais de saúde, né? Porque, assim, o comodismo não leva a nada. Então, quando eu nos refiro a agir politicamente, é sair da zona de conforto também, né? De lutar, como Lennon disse, não tem avanço se não tiver luta, né? Não tem luta se não tiver empoderamento, se não tiver pesquisa, se não tiver, né? O conhecimento mesmo, né? Então, assim, eu acho que uma fala de um colega complementa do outro no sentido de sim, temos que vacinar, sim, a gente precisa
pesquisar, né, ensinar, administrar, e tudo isso é inerente do nosso processo de trabalho enquanto enfermeiro. Então, você vê, como ele disse, o colega disse, nós somos, não é multitarefas, né, é multiprocessos, por causa disso, né, por causa disso. E tudo que a gente faz tem um respaldo. E eu percebo isso no meu próprio ambiente de trabalho, que às vezes a gente tomamos conduta com um respaldo, e mesmo assim a gente às vezes é perseguido, né? É perseguido, é incriminado, tá errado, todo momento querem testar para saber se você realmente está fazendo certo ou está errado. Parece que o enfermeiro sempre faz o insuficiente, sendo que, na verdade, ele está fazendo até além do que ele deveria fazer. E é assim, eu acho que a minha fala é que a gente precisa, sim, ser visto e repensar um pouco, né, sobre a nossa profissão. A gente precisa, sim, ter mérito financeiro, né, de tudo que a gente faz e do que a gente merece. Eu acho que todas as falas, elas coadunam para essa questão que a gente tem discutido bastante em relação à nossa valorização profissional, e não só nesse contexto macro, que a gente está falando muito da PL, mas também para outros contextos, para o município, para o estado, e também entre outros colegas, né, da nossa classe. Bom, pessoal, a gente então encerra esse primeiro momento, né, que a gente fez as falas dos nossos colegas aqui, e a gente tem tempo para uma pergunta. Então, eu vou buscar aqui, já recebi algumas perguntas que foram nos enviadas pelo chat. Então, eu tenho uma pergunta para a Cauane, uma pergunta para a Deise e uma pergunta para o Lennon. Aí a gente encerra a nossa roda de conversa. A primeira pergunta é para a Cauane. Cauane, a nossa audiência, ela trouxe essa dúvida. Se o serviço trouxe alguma orientação em relação à vacinação das pessoas com HIV, e se vocês perceberam alguma relação de pessoas que estão com HIV e ter COVID. Essa é a pergunta. Uhum. Sobre a vacinação, sim, né, porque o serviço, inclusive, atualmente está girando em prol disso, né, existe até profissionais da equipe administrativa que estão responsáveis por isso, né, de orientar, só que, assim, de orientar sempre que a vacinação está sendo direcionada para um local que precisa ir até o serviço para buscar o laudo, né? Mas eu acho também, Jonathan, que precisa ter um pouco de paciência, porque vem uma avalanche tudo de uma vez só, e às vezes a gente não dá conta enquanto serviço. Então, nesse sentido, está tendo sim informação. Talvez chegue muita demanda que a gente não tenha braços e nem perna para atender todo mundo. Então, às vezes, está todo mundo ligando o telefone e a gente está com a unidade também atendendo a demanda inerente da unidade. Então, a gente não tem quantitativo de profissional para demais de demanda. Então, resumidamente, pode ser que fique falha nisso. E sobre as sequelas da COVID, olha, nesse período de tempo eu atendi poucos usuários que foram acometidos pela COVID, né, portadores de HIV. Então, assim, as sequelas comuns que eu pouco já vi, assim, né, é uma dor articular, eu acho que uma alteração da questão renal e hepática, né, da função renal e hepática, né, que eu acho que está geral para todo mundo, mas assim, eu não percebi muita coisa, porque eu ainda não atendi muito essa demanda, tá? Então, essa resposta ainda fica um pouco vaga devido a isso. Mas nenhuma relação que associe diretamente o HIV ao COVID. Alguma coisa diferente do que as outras que a gente tem visto.
Nada de Não, não diferente. percebi Tá, nada de tá, diferente, tá? tá bom. A não ser aquelas pessoas que realmente não têm adesão ao tratamento, então são mais imunossuprimidos, são mais vulneráveis a agravamento, que é o básico. Agora, de sequela, não consigo identificar ainda, pode ser que Uhum. mais para frente. Mais para frente, mais tardiamente, né? Uhum. Obrigado, viu, Cauane? Agora, mais uma pergunta da audiência para a Deise. Deise, a pergunta é a seguinte: se nesse contexto atual que vivenciamos, qual que foi o maior problema em relação à tomada de decisões na hora de um manejo clínico por parte de vocês lá dessa unidade? Primeiro, a instituição do protocolo, né? Nós não sabíamos ainda quais tipos de terapia medicamentosa que seriam realmente eficazes, né? Nas 3 fases da doença, na primeira fase, na segunda fase. Isso demorou um pouco para acontecer, né? A princípio, teve muito médico não, teve muito alarido a respeito da questão do uso do corticoide. Depois já foi comprovado que o corticoide não é ideal ser utilizado na primeira fase da doença, porque ela acaba favorecendo a proliferação do vírus na parte pulmonar, mas ela é essencial na segunda fase da doença. Então, esses protocolos de instituição, primeiro foi a nossa dificuldade. Segundo momento foi realmente a disponibilização do tratamento na unidade. Então, já se falava há muito tempo de protocolo precoce, mas até que essa azitromicina, hoje mesmo, gente, sinceramente, nós não temos azitromicina, nós não temos dipirona e nós não temos paracetamol. O que nós temos lá é ivermectina e zinco. Então, a importância da continuidade é você ter um acesso ao profissional enfermeiro, orientações do profissional enfermeiro, ter o acompanhamento com a testagem com a equipe da odontologia, ter a prescrição do medicação que o médico faz e ter a medicação, né? Eu preciso disponibilizar essa medicação. Então, existem usuários que têm condição de chegar na farmácia e comprar numa boa. Mas, assim, eu mesma passei na minha casa. Quando a minha filha se contaminou, o primeiro tratamento não foi eficaz, eu tive que partir para o segundo, foi R$ 700 de farmácia. Então, assim, tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí, vai parar onde? Lá com o Leno, né? Vai lá para a UTI, porque eu não tenho esse serviço disponível onde eu deveria ter. Então, primeiro foi a elaboração de um protocolo que fosse eficaz, depois foi a disponibilização dessa terapia medicamentosa na rede de serviço. Então, assim, ainda assim ficou focalizada, não ficou descentralizada. Então, teve algumas unidades que foram referência para o kit COVID, nós fomos uma delas. Então, vários outros pacientes, olha só a situação, pacientes positivos eram consultados numa determinada unidade de saúde, mas ela teria que se deslocar até uma outra unidade de saúde para adquirir o kit, né, a medicação. Ela vai como? Se ela tem condição, ela vai de carro, de carona com uma outra pessoa, e essa outra pessoa pega, ou então ela fica em casa e a outra pessoa vai buscar. Mas a maioria das pessoas não é a realidade, eles vão de ônibus, um ônibus lotado, e vão continuar o ciclo de transmissão. Quando você vai fazer o monitoramento, o paciente não, só vim pagar uma conta aqui, paciente positivo, andando, porque não tem... então, assim, as orientações que nós temos que dar neste momento de isolamento do paciente é muito importante. Então, eu acho que os nossos maiores desafios foi a elaboração do protocolo, foi a disponibilização desse protocolo e fazer com que o paciente se conscientize da importância dele permanecer isolado, mesmo que ele não tenha nenhum outro tipo de desconforto.
porque ele muitas vezes tem uma tosse, né? Tem muitas vezes ele tem, a gente pegou muito caso de hipóxia feliz, né? Da pessoa não ter um comprometimento em nível de dispneia, mas a saturação está lá embaixo. Então, teve vários empecilhos, mas eu acho que esses 3 foram os nossos maiores desafios. A instituição deste protocolo, a disponibilização do protocolo medicamentoso da unidade e a importância da conscientização da população de permanecer isolada quando ela é positiva. Obrigado, Deise. Mas... Agora uma pergunta para o Lennon. Lennon, achei também interessante isso daqui. Eu sei que você até disse que o Hospital Júlio Miller teve um contexto um pouco diferenciado dos outros contextos a nível hospitalar. Mas essa pergunta da audiência quer saber de você o seguinte: como que foi para você vivenciar um período de tantas perdas de pacientes, diferente de antes? Eu acho assim, na verdade, né, quem trabalha em UTI, ele já trabalha com essa questão do cuidado paliativo, né? A pandemia, ela só acelerou isso, né? E de uma forma injusta, né? Você perder uma mãe e um bebê de 32 semanas por um vírus é algo que não se justifica, né? Eu vou dar um exemplo bem crasso. Eu sempre brinco com minha chefe, falo assim, ó, se você quer me castigar, me coloca na GO, porque é um lugar que eu não tenho assim predileção para trabalhar. E a pandemia, ela não perguntou para mim isso. Hoje eu tenho uma UTI de gestante, eu que me vire, né? Eu que me adeque a essa nova necessidade, a fazer, a atender aborto espontâneo, a atender uma gestante, uma puérpera. Então, assim, durante a pandemia, eu acho que cada um trabalha de um jeito, né? Cada um tem um perfil. Teve pessoas no hospital, por exemplo, que tiveram que ir para a UTI porque não tinha funcionário, que quando ela chegou numa UTI e viu 16 pessoas sedadas, ela simplesmente falou, eu não consigo, e debulhou em chorar e falou, olha, isso não é para mim, né? A gente tem um preparo, quando a gente é de UTI, a gente precisa ter um preparo, a gente tem que buscar isso. Para minha sorte, eu deprimi com UTI há muito tempo atrás. Esse choque de perder pessoas foi há muito tempo atrás, a qual eu tive que ir com um psicólogo, com um psiquiatra, começar a tratar a ansiedade, não de hoje. Então, assim, para mim, eu foco numa seguinte lógica. Eu sou a diferença no cuidado dessas pessoas, não importa a fase que elas estejam. E quando essa pessoa ela chega a falecer, eu sou a ponte entre a família. Então, assim, eu tenho histórias que me emocionam, tenho várias, né? Vou dar o exemplo de um jovem de 18 anos, em que a gente teve que fazer uma chamada de despedida, e a mãe não quis participar, que o pai não teve coragem, mas só a tia conseguiu, né? E a gente ministrar isso, a gente ser essa ponte de despedida, né? E no início isso parece ser meio crazy, meio louco, mas assim, veio a falecer, acho que umas 11 horas, 12 horas depois, e depois de 24 horas, a família manda um áudio agradecendo. Então, assim, a sociedade brasileira, a sociedade ocidental, ela não trabalha com a questão da morte, né? A gente sempre poupa isso, a gente não quer falar disso. Então, quando a gente tem esse start dentro da UTI, né? Eu trabalho com cuidado paliativo também, faço pós-graduação em cuidado paliativo, a gente entende que até nesse momento a gente tem que ter assistência para que o luto ele seja efetivo, né? A pandemia, com perdão da palavra, ela tem assassinado a emoção das pessoas. Imagina você, num dia, levar alguém da sua estima para a UTI e daqui 40 dias
você receber um papel amarelo para encaminhar para um óbito que você não vai se despedir. Então, até nisso, a gente tem criado pontos, né? Porque isso também é assistência, né? Quando a gente fala assim, nossa, como você trabalha isso emocionalmente, a gente tem que trabalhar isso emocionalmente do ponto de vista pessoal, mas também profissional, porque isso faz parte da nossa profissão, né? A gente não queria uma pandemia, óbvio que não, mas ela chegou e trouxe, sim, histórias muito difíceis. Teve um momento, sim, teve um atendimento a uma gestante, né? Lembrando que não era meu forte, a gente, né, participou de uma intubação, essa gestante, ela, infelizmente, ela teve uma parada cardiorrespiratória, e depois evoluiu para morte encefálica, o bebê também. E naquele momento eu fiquei 2 semanas, assim, me perguntando por quê, né? Num tempo atrás, talvez essa pessoa estaria com um bebezinho de 1 ano hoje, né? E aí eu tive que ressignificar. Eu acho que a palavra é essa, ressignificar. É doído, mas não tem outro jeito. Então, assim, hoje eu fiz algo diferente, né? A gente teve uma gestante que veio de outro lugar e ela teve um aborto espontâneo na UTI e a gente conseguiu trazer o pai para conhecer o filho. Colocou esse filho no colo. Então, assim, a gente começou a ressignificar essas coisas, né? E trazer na perda algo que nos ajude a ir para frente, né? Eu não sei se eu respondi, mas, assim, emocionalmente falando, eu tenho buscado apoio, tá? Particular, psicológico. Hoje eu sou uma pessoa muito mais ansiosa. Eu engordei aí, em média, 30 quilos na pandemia. Então, assim, eu tenho consequências da pandemia, isso é óbvio, né? Mas eu estou buscando atrás. Mas tem a questão que é profissional. Eu estou lidando com isso como de forma profissional, criando novos protocolos. A gente tem um tabu aí da proibição de visita, videochamada para paciente desacordado, que é algo assim surreal, sabe? E a gente está lutando contra e criando meios para que as pessoas, quando chegar no momento, se tiver de perder alguém, que ela possa se despedir, né? Que não seja algo de telefonema, né? Ligar para alguém de madrugada dizendo, olha, faleceu, vem buscar aqui a DO, e não o corpo, e não a pessoa. Então, assim, trabalhar com profissionalismo e reconhecer que isso afeta a gente, afeta, né? E reconstruir, reconciliar e ser resiliente, tá bom? Muito obrigado, viu, Lennon? Imagina. Bom, então, antes da gente encerrar, eu quero dizer que eu estou muito contente, muito feliz em conhecer esses 3 profissionais aqui de excelência, cada um com a sua atuação, de contextos diferentes. Espero poder encontrar vocês em um outro momento, né? E foi um prazer para mim conhecer a história de cada um de vocês e mediar aqui essa roda. Então, eu agradeço e parabenizo todos vocês em nome da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Mato Grosso, e também do Corém. E estamos indo para o nosso final, para a nossa finalização da roda. Luane, tem alguma... Sim, também quero agradecer muito a todos vocês, palestrante, né? Em nome da Bem Corém, a comissão organizadora agradece a todos vocês, ao moderador também, o professor Jonathan, e muito obrigado por partilhar, né, as experiências profissionais de vocês e falar, né, do papel essencial que a enfermagem exerce, né? Não só nesse momento, mas na saúde, enfim, e trazer à tona, né, também a importância da valorização da enfermagem, sim e sempre, né? Então, muito obrigada a vocês, e um recado também que eu quero deixar é que logo mais a gente tem mais um encontro, né, sobre a Pesquisa Nacional Condições de Trabalho, né, boa pauta que a gente acabou de comentar um pouco aqui, né, condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid-19. Então, logo mais às 6 horas da tarde, a gente tem esse próximo encontro. Então, muito obrigada a todos vocês. E obrigada a todos que estão nos acompanhando. Prazer. Foi um prazer imenso participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E a gente está à disposição e espero vocês para conhecer a nossa unidade, gente. Obrigada. Obrigado. Eu também quero agradecer a todos pelo convite, né, pela oportunidade grandiosa, agradecer aos colegas pela troca, pela oportunidade de troca,
né? E que a gente possa ter mais momentos como este, né? Que acaba enriquecendo a nossa prática. Exato. Eu também agradeço a oportunidade Leno, e também legal. afirmo que a gente tem que fazer mais encontros assim, colocar colegas de vários lugares para Muito discutir, bom, porque isso nos fortalece. E parabéns às colegas pelo trabalho, muito bom pelo, você né, também. pela coragem e pela maestria, que eu tenho certeza que foi o trabalho de vocês e vai continuar sendo, tá? E vamos lutar juntos, Obrigada. gente. Vamos, vamos, Vamos sim. sem desistir. Pessoal, muito obrigado. Então, todos uma boa noite Boa e até a noite. próxima. Boa noite, Boa noite. Até. pessoal.